O tema que eu trouxe para hoje da palavra chama Os Planos de Deus, né? Por que esse tema, né? Acho que muitas vezes a gente já ouviu isso, né? Que Deus tem um plano para a sua vida, né? Para cada um de nós. E isso é muito falado principalmente no mundo cristão, né? Assim, entre os grupos cristãos, porque a gente fala isso, muitas vezes ouve isso para nos encorajar, né? Dizendo, olha, Deus tem um plano para você, fique tranquilo, fique firme, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas isso também ao mesmo tempo traz uma ansiedade, porque a gente quer saber, né? Qual é esse plano, né? O ser humano, ele não consegue assim, se controlar muito, tem essa ansiedade, essa necessidade de ter controle sobre as nossas vidas e aí fica pensando muito nisso, tá? Se é esse plano, qual é esse plano, né? A gente quer decifrar esse plano e atuar em cima dele, né? Então, vamos falar um pouco mais disso. Vou começar aqui duas partes, né, do texto, tem mais de 2 versículos, alguns versículos em Gênesis. Tá, primeiro em capítulo 12, né? Diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Então, aqui, falando primeiro dessa primeira passagem, né? Você vê que Deus aqui mostra para Abraão uma certa parte de qual era o plano que ele tinha para ele, né? Então, nesse caso específico, acho que até pode ver que tem instruções até de certa forma mais precisas, né? Ou seja, aqui acho que Deus foi bem claro no aspecto do que ele tinha que fazer e sair para outro lugar e tá ali nessa outra terra distante. Você vê que pela idade era uma idade avançada, né? Então, o que a gente pode tirar um pouco de lição dessa primeira parte, né? Em alguns momentos, assim, Deus vai ter esse plano pra gente, a gente vai escutar, vai ouvir, e mesmo que ele seja, de certa forma, aí, bem instruído, né, bem claro, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em aceitar, porque se pensar friamente aqui, vai falar, nossa, mas ele vai para um outro lugar totalmente desconhecido, né, com essa idade avançada, assim, a questão de saúde, aguentar, enfrentar tudo isso, né, e parece algo que você fala, será que é isso mesmo, né, que Deus tem para mim, enfrentar uma situação dessa? Mesmo quando é muito óbvio aquilo que você tem que fazer, é bem claro da parte de Deus, a gente pode ainda enfrentar uma resistência, né? E aí aqui falando na outra parte desse capítulo de Gênesis, né, desse livro, diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então, Deus espera da gente essa comunhão, né, essa obediência, na verdade, aqui, né? E acho que aqui essa história de Abraão é um grande exemplo de alguém que viveu pela fé, né? Porque ele acabou cumprindo, né, essa ordem do Senhor, saiu aí para esse plano e, como todos sabemos, a consequência foi isso, né? Ele acabou virando uma figura central aí da humanidade, né? Com muitas descendências e toda a história que vem a partir dele foi a partir dessa obediência dos planos de Deus, porque esse era o plano de Deus. Não estava muito claro, ali Deus, como eu falei, deu até algumas instruções, mas você pensar que nós estamos aqui milhares de anos depois ainda falando disso, com certeza Abraão não visualizaria isso naquele momento, né, de que uma ação que ele cumpriu aí da parte de seguir a ordem do Senhor se transformaria em algo tão grandioso, né, que nações e muitas pessoas da humanidade estariam falando sobre isso depois e ainda falando do Senhor por algo que ele fez, né? Então, acho que esse é um exemplo de viver pela fé, porque mesmo quando você vê só uma parte do plano do Senhor, a gente tem que acreditar de que vai ser difícil. A gente às vezes se pergunta de por que eu devo obedecer, o que vai vir depois disso, né? Chegando lá nessa terra, o que vai acontecer.
E muitas vezes a gente também não vai nem ver o resultado final, como por exemplo o Abraão não está aqui para ver que tudo isso aconteceu, mas tem que acreditar de que tinha um motivo para isso e que Deus tinha preparado algo grandioso, bastava confiar nele que a consequência, mesmo que a gente às vezes não vai ver, ela vai ser muito grande, tá? E isso está muito baseado na fé, né? Que aí falou nessa parte isso, a fé no plano de Deus. Em Hebreus 11, de 1 a 3 diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então acho que essa palavra é bem conhecida, né, falar sobre a fé, da certeza das coisas. Tem também nos Salmos, que anotei aqui, 119, 105, que fala, aquele versículo que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho, né? Agora, se a gente pensar bem ali, nessa época, o que era uma lâmpada? A lâmpada era uma simples vela e essa vela você não ilumina assim muito longe, você não consegue ver todo o caminho, né? Você vê mais ali o que está próximo de você, os próximos passos, né? Então, eu acho que muitas vezes é isso, assim, a gente precisa ter a fé de que, mesmo não vendo todo o caminho, aquele caminho que está preparado por Deus para nós, ou seja, os planos que Ele tem para a gente, são perfeitos, né? São para o nosso bem e a gente precisa acreditar isso e dar da nossa parte também isso, dar cada passo de uma vez para acreditando que o que vai vir na sequência Deus já preparou e é o melhor para a gente, mesmo que a gente não esteja vendo, porque se a gente visse todo o plano, né, ou seja, o caminho inteiro e soubesse o resultado final, aí a gente não precisaria ter confiança em Deus, porque a gente saberia que vai dar tudo certo, por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso confiar? Se já sei tudo o que vai acontecer comigo, já vou ter todas as respostas, então não dependeria tanto de Deus e a gente ficaria com a sensação de que não foi Ele que foi preparando e também não teria a chance de aplicar também a humildade de acreditar de que não é pela nossa ação, né, e sim por aquilo que Ele preparou para a gente. Então, Deus Ele quer falar com a gente através da fé, né? Ele quer que a gente acredite no plano dele para as nossas vidas, porque isso tem muito mais a ver com quem a gente está se tornando também, muito mais do que o que a gente vai receber, né? Então essa parte também eu vou falar daqui a pouco, mas acho que os planos de Deus é muito mais sobre a nossa personalidade, quem somos, do que aquilo que vamos obter no final do caminho, né? E aqui completando essa parte da fé, ler mais um outro versículo que também fala disso, que foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Então aqui, mesmo que parecesse impossível, né, os planos do Senhor era isso, era de que muitas nações iam surgir disso, mesmo que parecesse impossível, né? Mas a fé dele em seguir aquele caminho mostrou que se a gente confiar no Senhor, a gente pode receber aquilo que Ele preparou para nós, mesmo que aos olhos da humanidade seja algo impossível, né? E seguindo sobre os planos de Deus, aqui a próxima parte diz um pouco sobre o que a gente deve fazer então com todo esse processo, né? Porque muitas vezes a gente tem uma decisão importante nas nossas vidas para tomar, né? Seja, vou buscar um novo trabalho, aceito ou não uma proposta de trabalho, ou preciso decidir o que eu vou estudar, por exemplo, quem vai entrar na faculdade e ficar com essa dúvida, ou mesmo depois, né? Eu, 30 anos depois que eu ainda trabalho, ainda tenho dúvida se estou no ramo certo, vai comprar uma casa ou não, enfim. Vou mudar de cidade, de país, devo ter um filho. Tem muitas decisões importantes que a gente fica se perguntando qual que era o plano de Deus para a gente nessa situação, né? E aqui eu acho que entra um pouco nessa parte que eu comentei antes, de que tem na Bíblia um momento em que Deus é questionado, né, por um líder religioso sobre qual é o maior mandamento, né, da lei, ou seja, o que é mais importante. E nessa hora Jesus responde, né, de primeiramente amar a Deus e depois ao seu próximo, né? Então acho que
se a gente colocar isso para o nosso dia a dia ligado aos planos de Deus, com certeza então os planos dele deveria ter como objetivo isso, de que as duas prioridades que ele colocou para a humanidade estejam dentro dos nossos planos. Então, quando a gente for tomar essas decisões e entender o que tem nesses momentos para a gente, acho que as primeiras coisas é lembrar isso. Como que esse plano está ligado ao fato de eu amar ou não a Deus, ou a outras pessoas? Será que ao tomar uma decisão dessa eu estou me distanciando de Deus, né? Muitas vezes as decisões, por exemplo, financeiras, a gente pensa muito no dinheiro e se aquilo vai me dar mais lucro lá na frente, né? Se é um bom investimento, porque eu vou comprar uma casa e eu vou vender ela depois com 100% de lucro em cima disso, e vou fazer tal coisa e vale mais ou menos, e deixa de lado como que aquilo tem a ver com Deus, né? Será que aquele lar vai ser uma situação que vai me permitir estar conectado com Deus, né? Será que eu não estou comprando até num lugar que vou me afastar, por exemplo, da igreja, de outras pessoas ligadas a Deus, vou tomar um outro tipo de rumo na minha vida? Acho que pode ser. Então tem várias questões que a gente pode se perguntar, né? E se a gente colocar esses dois princípios como parte da análise das respostas, acho que isso que a gente pode concluir, de que no fundo mais do que o que a gente vai ganhar ou fazer com uma decisão, que tipo de pessoa aquela decisão vai nos tornar, né? E aqui está falando isso, então Mateus 6, 30 e 34 fala disso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então a gente pensa muito nisso, né, as consequências que essas decisões que a gente vai fazer teriam, e esquece que no plano de Deus é isso, Ele vai trazer os problemas que cada dia tem que trazer, ou seja, se tiver problema Ele vai querer, Ele colocou ali na nossa vida que era para a gente enfrentar, mas também no dia seguinte é um novo dia, outras situações vão surgir e vão ser situações melhores do que antes, vão ser situações talvez até mais difíceis do que anterior, e era algo que você realmente tinha que passar, mas que Ele vai estar sempre ali do nosso lado, né? Se a gente pensar, estamos terminando esse ano, né? E um ano atrás eu lembro que a gente estava aí falando da pandemia, de como seria todo esse ano, e agora a gente está já numa situação bem diferente, né? Todo mundo já com mais segurança, ou seja, tive certeza o que vai acontecer com todo mundo. Claro que muitas famílias aí tiveram perdas e foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo fez muita coisa ser repensada, né? Eu estava até pensando no próprio aspectos assim mais humanos do lado profissional, estava lendo artigo essa semana de que mudou muito a força de trabalho. A maioria das pessoas estão revendo o que elas querem de emprego porque perceberam nesse um ano que poderiam ter um outro tipo de vida, mais próximo da família, aproveitando outras coisas, um estilo de vida até mais simples, e muita gente hoje está abrindo mão dos empregos, aceitando algo diferente, pensando nisso, em manter o que foi obtido nesse período, né? Então, a gente pensar que estava todo mundo achando que ia perder coisas, muita gente hoje está trocando de emprego. Dizem que esse próximo ano é esperado nos Estados Unidos que 80% das pessoas troquem de emprego, 80%, quase todo mundo, porque se sentiram, perceberam que estavam insatisfeitos e aquilo que os empregos traziam não era suficiente, e foi a pandemia que fez elas repensar nisso. Talvez se não acontecesse a pandemia, todo mundo ia só seguir sua vida pensando em ganhar mais, crescer em carreira e não olhar outros aspectos, que era, por exemplo, você estar mais próximo da família, morar num lugar mais tranquilo, ter a qualidade de vida, tudo isso virou mais prioritário. Então, a gente às vezes não entende o plano de Deus, mas talvez Ele quisesse isso, que a gente abrisse mão da parte financeira para estar mais próximo da família, que todos sabem que a família é um aspecto muito importante aí naquilo que Deus tem pra gente, nos planos deles para o ser humano. Um dos planos é ter família, é estar próximo da família. Então, será que colocar uma doença, fazer todo mundo parar e pensar o quanto aquilo eu tenho que estar próximo da família não era uma forma de fazer a gente enxergar isso? Enfim, tem várias maneiras da gente passar e viver os planos deles, né? Os planos dele e do Senhor. Aqui em Coríntios diz: não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado.
E não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, esses 2 versículos completam um pouco o que eu falei antes, né, dessa situação de exemplo, de que se a gente tiver realmente, como foi falado na parte anterior, colocando Deus acima de tudo, significa que a gente vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo, e Ele vai mostrar pra gente o que é melhor em certas situações. Por exemplo, talvez essa da pandemia foi isso. Mostrou que é melhor você estar perto da família do que passar o dia num escritório distante, chegar à noite e nem ter visto seus filhos estarem dormindo. E que essas situações podem transformar a nossa mente, ou seja, 80% das pessoas estarem pensando em trabalho, estou usando esse exemplo agora aqui, né, como base, mas serve para outras situações, estão repensando, estão revendo a sua mente para ver que mudança que eu busco, né, para o ano que vem, de estar agindo diferente e de repente estar buscando coisas novas. Então, sim, às vezes o plano de Deus ele é incerto, né, tortuoso, mas faz a gente chegar em lugares onde Ele gostaria, talvez seja isso, ficar mais próximo da família, de uma maneira diferente. Amém? E aqui outro ponto é que Deus que dá o ritmo. Em Gálatas 5:25 diz assim, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. E confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, vou dar um outro exemplo aqui, que eu e a Camila já fizemos isso, acho que muita gente tem hoje, pratica corrida, né? Quando você faz corrida, vai correr uma maratona, que é uma corrida longa, você não pode ir nem muito rápido, que você não aguenta chegar no fim, e nem muito devagar, senão você vai ficar muito para trás e também não completa muito, porque não completa nunca, porque é muito longa, né? Ou seja, o fim fica muito distante, talvez você nem chegue lá pelo tempo, né? de que passe até lá. Então, é muito importante você encontrar um ritmo certo, que seja balanceado entre uma velocidade boa o suficiente para avançar, mas que você aguente, e ao mesmo tempo não seja tão devagar que você fique parado, não faça nada. Eu acho que Deus, aqui está dizendo isso, que o Espírito de Deus controle a nossa vida, Ele nos dá esse ritmo, né? Ele nos aponta os momentos de avançar, de parar, de retroceder, de ficar calmo, esperando, né? Ele fala muito disso de aguarde, espere, que às vezes a gente acha que tem que ser numa hora, mas não está preparado. Ou às vezes acontece um negócio que a gente fala, não, por que aconteceu isso agora, mas era para acontecer, enfim. É muito importante isso, que a gente fique em sintonia com o Espírito Santo e esteja sempre tentando fazer esse contato, né? Questionando não no sentido de duvidar, mas perguntando o que o Senhor tem para mim nesse momento, o que Ele gostaria que eu tivesse, né? E aí eu acho que tem 3 maneiras de fazer isso, né? Primeiro, através da palavra, né? Tá sempre estudando a palavra e ver o que aquela situação, como a palavra ou exemplos que a gente vê, histórias da Bíblia ou versículos, ensinamentos, nos diz sobre o momento que a gente está vivendo, como se aplicaria para a nossa vida, né? Segundo, oração, né? Tá sempre orando e conversando com o Senhor, deixando esse canal aberto. E o terceiro, permanecendo em comunidade, que aí seria vivendo com outras pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, né, cristão, que possam te ajudar, dar um conselho que seja seguindo, lógico, a palavra nesses momentos. Então acho que se a gente estudar, tentar conversar com Deus e conversar com as pessoas que Deus colocou ao nosso redor, cristãs, para nos guiar, eu acho que a gente vai conseguir isso, manter esse ritmo e não se desviar, e não ir muito rápido, nem muito devagar, ou nem muito para o lado ou para o outro, mas sim seguir nesse caminho aí que o Senhor colocou para a gente e conseguir com isso entender melhor qual era o plano que Deus tinha para as nossas vidas. Tá? E seguindo aqui, nós também temos o que seriam os nossos planos, né? Então, muitas vezes a gente que faz os planos e espera que Deus só nos ajude a cumprir o que seriam os nossos planos, mas a verdade é que na vida ela não é como a gente planejou, pelo contrário, né? Acontecem muitas coisas que são diferentes de como a gente planejou. E aqui tem uma história da Bíblia, né, que é de Gideão, que eu coloquei esse texto que fala sobre isso, eu vou ler.
Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Então essa história, fala aí um pedaço dela, né? Mas parece que acho que os midianitas tinham quase 40 mil homens, né? E estavam ali ameaçando eles, e por isso ele diz que se sentiam abandonados e estavam questionando o Senhor, né? Você vê que ali, mais uma vez, o ser humano questionando e falando: por que eu tenho que passar por isso? Se antes era melhor, você já fez coisa melhor para os outros, por que eu não recebo, não mereço? Ou seja, colocar os nossos planos na frente, né? Achando que Deus não tem um plano. E depois ali a falta de confiança, né? Que está ligado com o que a gente tinha falado antes de ter a fé. Aquele não tinha a fé de que poderia cumprir algo que sim, era o plano do Senhor, que ele que vencesse aquele desafio em nome do povo dele. Então ele se achava inferior ali, você vê a pior família, ele era a pior pessoa, enfim, estava lá embaixo na visão dele. Mas quando você está com o Senhor, nada é impossível, né? E aí nessa história até, eles tinham 40 mil pessoas, os midianitas, acho que o grupo do Gideão tinha 20 mil. Então ele ia atacar com os 20 mil, depois fala que Deus ainda fala para ele: não, você não precisa dos 20 mil. E ele acaba indo só com 300 soldados. E mesmo com 300 soldados consegue vencer os 40 mil. Então, quando Deus tem um plano para a gente, ele vai ser cumprido. A gente tem que acreditar, mesmo que pareça impossível. Ou seja, a figura mais baixa da pior família foi com só 300 homens, e mesmo assim conseguiram obter a vitória, que essa vitória era o plano de Deus. Então, quando Deus tem um plano de vitória para as nossas vidas, pode ser do jeito que for, que ele vai acontecer. A gente precisa só ter essa confiança. Amém? E aí, essa confiança passa pela obediência, né? A gente precisa obedecer ao Senhor. Em Jeremias 29, 4-7 diz: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Então essa primeira parte fala um pouco do seguinte. Primeiro, o plano de Deus, ele tem só as formas e não necessariamente é do jeito que a gente gostaria, como a gente já falou e sabe, né? Nesse caso aqui, o plano de Deus era que ele ia, em 70 anos, mais para frente, né, tirar o povo dessa situação. Ou seja, 70 anos é muito tempo, né? A gente não aguentou nem ficar um ano em casa, já está todo mundo desesperado para ir para a rua. Imagina 70 anos esperando por algo. Então, primeiro é isso, assim, a gente ter essa paciência e acreditar é difícil, a gente normalmente não está preparado, mas a gente precisa ter fé e força para seguir isso. Com 70 anos, muita gente até morrer no meio não ia nem ver o final do plano, como foi falado, por exemplo, também no exemplo de Abraão, que o plano dele, cumprindo, se estendeu até hoje, né, aí a sequência de Israel, né? Então a gente precisa entender isso, de que o plano de Deus tem diversos formatos, ele pode mudar ao longo do tempo, né? Ele passa por muita coisa e a gente precisa ter paciência de acreditar que é o melhor para a gente. Mas, ao mesmo tempo, essa mensagem também diz uma outra coisa importante, de que não significa que ele quer que a gente fique parado enquanto não aconteceu, que a gente só fique esperando, reclamando, ou como foi no deserto que o pessoal reclamava, enfim, vários momentos da Bíblia, isso, né, o ser humano está ali questionando. Ele quer que a gente faça o melhor, né? Ou seja, aqui ele fala: continuem suas vidas, tenham filhos, façam as coisas, construam casa, ou seja,
mesmo que vocês estão num lugar que não é a casa de vocês, que não é o lugar final que eu tenho para vocês, façam o seu melhor, né? Então se a gente aplicar isso pensando, vai que talvez aí a Babilônia seja o nosso mundo atual, né? E o lugar que Deus tinha depois seja o que Ele preparou para a gente no céu, ou seja, quando a gente ou ser arrebatado ou for encontrar Ele, quando morrer, seria esse segundo momento que é lá na frente, daqui a 70 anos, por exemplo, né? Não sei quantos anos cada um vai viver, mas Ele diz isso, assim, mesmo que a gente está aqui hoje na Terra, a gente fazer o melhor aqui, né? Casar, ter filhos, enfim, ter uma vida frutífera, vai colocar dessa forma que ele coloca aí, porque mesmo que aqui não é o que ele tinha final pra gente, né, ele não quer que nosso destino final seja uma vida no mundo, ainda assim, se a gente fizer o melhor pelo mundo, o mundo poderá estar melhor e a gente, como consequência também, estando no mundo, vai estar melhor. Então que a gente faça nesse mundo a nossa parte, acho que é parte do plano de Deus, mas que o objetivo final dele é algo mais lá para frente, não é? Isso daí não deve nos distrair, né, da outra parte. E aí mais para frente, nesse mesmo texto diz: o Senhor Deus diz ainda, quando 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então aqui eu acho que o texto, na minha interpretação, era falando, né, da vida eterna com o Senhor, né? Assim, não era da outra terra. A pátria aqui eu vejo que seria uma figura da pátria, seria a vida no céu com o Senhor, né? A vida eterna. Ele sabe dos planos desse mundo, né? E cheio de esperança, ou seja, que a gente tem esperança na vida eterna, que é Ele que está falando que isso vai acontecer. A gente precisa ter a confiança nisso e de que chamar e orar a Ele vai responder. E também procurar, vão achar, ou seja, o procurar que é entregar a nossa vida para Ele, né? Deixar que nosso coração seja realmente entregue para Ele, chamar e orar com Ele, estar se aproximando, deixando o Espírito Santo guiar nossas vidas. E que com certeza esse plano maior que Ele tem para as nossas vidas de salvação, Ele vai se materializar em algum momento, seja que momento for. Nesse exemplo era 70 anos para frente. Nas nossas vidas a gente não sabe quando vai ser, pode ser amanhã, né, como já foi falado em outras partes da Bíblia, dele surgir. E amanhã a gente tem que estar preparado para isso, né, como se fosse um ladrão na noite, acho que é o texto que usa. E aqui para finalizar, essa parte da gente confiar nisso então. Josué diz: lembre da minha ordem, sejam fortes e corajosos, não fiquem desanimados nem tenham medos, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com vocês em qualquer lugar para onde você for. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. E por fim, diz esse outro versículo, por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Então, que aqui a gente possa isso, né? Primeiramente, lembrar dele, de ser forte e corajoso, enfrentar, como esses exemplos todos que eu trouxe aqui, do Abraão de ir para uma terra nova, do Gideão de enfrentar um problema que parecia ser muito maior do que ele tinha capacidade de cumprir. Que a gente passe por isso com alegria, né? Tendo uma vida plena, igual foi falado também na outra parte, mas não deixando, por exemplo, isso que a gente se deixe dominar por outras coisas que não são importantes, nesse exemplo aqui o dinheiro. Acho que na humanidade atual é o fator número 1 de distração da vida eterna. A gente sempre quer mais e acha que precisa de mais, mas a gente precisa confiar de que ele não vai, que isso não é importante, que Deus nunca vai nos abandonar. E por último essa parte, né, de sempre estarmos unidos com Cristo. Ter a fé nele, acreditar nos planos dele, ter a coragem, né, de seguir esses planos. E o principal plano que ele tem pra gente, todos sabem, é a vida eterna, né? Então, que a gente possa estar, principalmente isso, cumprindo esse plano, né, de salvação. Esse é o maior plano de Deus para as nossas vidas, o plano de salvação.
e que a gente não deixe isso, o medo dominar, ou a incredulidade, ou qualquer outro fator entrar nas nossas vidas, né? Porque Deus não se preocupa com a gente, nós somos filhos, né? E como pai, Ele se preocupa com cada um deles, igual a gente. Você pode ter mais de um filho, você tem o amor por todos, mesmo ele sendo diferente. E não importa o que vier na nossa direção, a gente tem que, mesmo sem enxergar lá na frente, acreditar que é Deus que está colocando isso pra gente, que Ele nunca vai nos abandonar, e que o seu amor por nós é infinito, e que possamos acreditar que esse plano então, que Ele fez pra gente de salvação vai se materializar, e que a gente possa um dia estar à sua frente, aí, desfrutando e vivendo em comunhão com o Senhor. Amém? Então é isso que eu tinha aqui para trazer hoje para a igreja, que o principal plano de Deus é esse, o da salvação, que a gente possa estar ligado a isso e não deixando se distrair por qualquer outra coisa que venha no nosso caminho, acreditando sempre com fé que Ele tem o melhor para a gente. Amém?